Code Open. Se a sua empresa está acelerando projetos de inteligência artificial, agentes, MCP, modelos, features e automação de cloud, a pergunta de hoje não é se o modelo responde bem. A pergunta é se a infraestrutura ao redor dele está aberta demais. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou e atualizou um conjunto de CVEs que aponta para 4 pontos sensíveis do ecossistema moderno. Prison AI com transporte MCP HTTP Stream sem autenticação em certas configurações, PyTorch Lightning com risco de execução de código ao carregar checkpoints, Fast Feature Server com conexões WebSocket persistentes sem autenticação que podem esgotar recursos, e OpenShift GitOps com falha de validação de propriedade em cluster role. Não é uma história sobre ficção científica. É sobre patch, identidade, isolamento e disciplina operacional. A tese central, a nova superfície de ataque da inteligência artificial não está só no modelo. Ela aparece nos transportes de agentes, nos arquivos de checkpoint, nos serviços de features e na automação GitOps que ficam perto de credenciais, dados e produção. Pergunta dramática. Quando uma ferramenta de inteligência artificial vira infraestrutura, quem garante que ela está autenticada, atualizada e isolada antes de aceitar comandos, arquivos ou conexões de fora? Este é o Cyber Report em português com foco documental e defensivo. Não haverá prova de conceito payload, passo a passo de exploração, comando reutilizável, nem detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é responder a 3 perguntas úteis. O que foi confirmado pelas fontes? Porque isso importa para ambientes de inteligência artificial e cloud. E qual sequência defensiva reduz riscos sem transformar alerta em pânico? Começando pelo fato mais diretamente ligado a agentes de inteligência artificial. A CVE 2026-61427 afeta o Prison AI antes da versão 4.6.78, segundo a descrição da NVD. O componente citado é o transporte MCP HTTP Stream. A descrição oficial informa que quando uma chave de API não está configurada, o servidor pode ficar sem autenticação efetiva para esse transporte. A pontuação CVSS registrada é 7,3, severidade alta com vetor de rede, baixa complexidade, nenhum privilégio exigido e sem interação do usuário. Em português claro, um serviço que deveria mediar ferramentas para agentes de inteligência artificial pode ficar confiando demais na configuração padrão ou na exposição de rede. O detalhe importante para a defesa é o contexto. MCP, ou Model Context Protocol, é uma forma de conectar assistentes e agentes a ferramentas, contexto e ações. Isso pode ser extremamente útil, mas também significa que o serviço fica próximo de automações que leem arquivos, consultam sistemas, chamam APIs e executam tarefas. Se um transporte de agente fica acessível sem autenticação, o problema não é só uma porta esquecida. O problema é uma camada de ação perto da inteligência artificial aceitando interação que deveria passar por identidade, escopo e auditoria. A resposta defensiva é atualizar, exigir autenticação explícita, remover exposição pública desnecessária, colocar o serviço atrás de controles confiáveis e revisar logs de sessões ou conexões inesperadas. A segunda CVE muda o foco de agentes para a cadeia de suprimentos de modelos. A CVE 2026-58659 afeta PyTorch Lightning até a versão 2.6.5, conforme o registro da NVD, e envolve carregamento de checkpoints. A descrição fala em execução remota de código na função de carregamento de estado, com importação e execução de nomes de módulos controlados por um atacante dentro de hiperparâmetros de checkpoint. A pontuação registrada é 7,8, severidade alta. O vetor é local e exige interação do usuário, porque alguém precisa carregar o arquivo, mas o impacto em confidencialidade, integridade e disponibilidade é alto. Isso é crucial porque em times de machine learning, checkpoints circulam como artefatos de trabalho, vêm de experimentos, repositórios, buckets, notebooks, pipelines de treinamento, testes de avaliação e às vezes fontes externas. Um arquivo de modelo ou treinamento não deve ser tratado como uma imagem inofensiva. Ele pode ser um artefato executável na prática. A mensagem defensiva é simples e forte. Trate checkpoints como software de cadeia de suprimentos. Só carregue de fontes confiáveis, atualize para correções oficiais, isole jobs que processam arquivos externos, limite permissões do ambiente de execução e monitore tentativas incomuns de carregamento ou importação. A terceira CVE envolve disponibilidade em infraestruturas de features. A CVE 2026-23538, atribuída ao Fast Feature Server, descreve um endpoint de chat WebSocket que permite conexões persistentes sem autenticação. Segundo a NVD, um atacante remoto pode abrir muitas conexões simultâneas e esgotar recursos como memória, CPU e descritores de arquivo, levando à negação de serviço para usuários legítimos.
O CVSS registrado é 7,5, severidade alta, com vetor de rede e impacto alto em disponibilidade. FEST aparece em muitos ambientes ligados a Machine Learning porque ajuda a servir features para modelos. Em uma arquitetura real, indisponibilidade de Feature Store ou Feature Server pode afetar inferência, experimentos, decisões automatizadas e serviços dependentes. Mesmo quando não há vazamento de dados, a queda de disponibilidade em um ponto central pode derrubar fluxos de inteligência artificial. A defesa aqui não precisa de glamour, autenticação na frente de endpoints expostos gaterais, limitação de taxa, limites de conexão, monitoramento de CPU e memória, alerta para crescimento anormal de sockets e revisão de exposição à internet. A quarta CVE completa o quadro de automação. A CVE 2026-14251 afeta o operador OpenShift GitOps, associado a Argo CD. O registro descreve uma falha no reconciliador de cluster role. Ele não valida adequadamente a propriedade do recurso ao reconciliar objetos cluster role. Uma instância de Argo CD restrita a namespace pode acionar exclusão de um cluster role pertencente a uma instância de escopo de cluster por colisão de nome, resultando em negação de serviço. A pontuação CVSS é 7,7, severidade alta. Aqui o risco não é roubo cinematográfico de dados, é quebra de permissões e confiabilidade na automação que mantém ambientes de Kubernetes e GitOps funcionando. Por que colocar esses 4 casos no mesmo episódio? Porque eles contam uma mesma história de maturidade. A segurança de inteligência artificial não termina no prompt, no filtro de conteúdo ou na escolha do modelo. Ela inclui transporte de agente, autenticação, arquivos de modelo, feature serving, operadores de cluster, hack, logs e atualização. A fronteira real está ficando mais distribuída. Um agente sem autenticação, um checkpoint malicioso, um WebSocket sem controle e um reconciliador GitOps com validação fraca parecem problemas diferentes. Mas todos têm uma característica comum, estão perto de automação. Vamos separar confirmação de incerteza. Confirmado pelas fontes coletadas, a NVD publicou as 4 CVEs com severidade alta no período analisado. Os registros trazem descrições, vetores CVSS e referências para divisorias, GitHub, Red Hat, Vulncheck ou páginas relacionadas. Confirmado, a CVE do Prison AI fala de transporte MCP HTTP Stream sem autenticação quando não há chave de API configurada. Confirmado, a CVE do PyTorch Lightning fala de execução de código ao carregar checkpoints especialmente construídos. Confirmado, a CVE do FEST fala de conexões WebSocket persistentes sem autenticação levando a esgotamento de recursos. Confirmado, a CVE do OpenShift GitOps fala de exclusão indevida de cluster role por validação insuficiente de propriedade. Não confirmado por este relatório. Exploração em massa, incidente de vazamento em uma empresa específica. Exploração ativa pela CISA-KEV ou uso de uma campanha criminosa com nome próprio. A tentativa de acessar o feed JSON da CISA nesta execução retornou bloqueio HTTP 403 e foi registrada sem nova tentativa. Agora a linha do tempo operacional. Em 24 horas, uma equipe de defesa não precisa fazer caça ao exploit. Precisa responder com inventário. Onde a Prison AI? Quem usa MCP? O serviço está vinculado apenas a localhost ou foi publicado para a rede? Há autenticação obrigatória ou a equipe depende de isolamento informal? Onde PyTorch Lightning carrega checkpoints? Quais jobs aceitam artefatos de fora? Onde FEST está exposto? Existe gateway, autenticação e limite de conexões? Quais clusters usam OpenShift GitOps ou Argo CD com papéis sensíveis? Sem esse mapa, patch vira chute. Depois vem a exposição. Ferramentas de inteligência artificial muitas vezes começam como experimentos e viram produção sem passar pela mesma revisão de um serviço tradicional. Um notebook vira API. Um agente interno vira endpoint. Um servidor local é aberto para facilitar uma demonstração. Um book de checkpoints fica compartilhado demais. Um feature server entra no caminho crítico. O risco nasce exatamente nessa transição entre protótipo e infraestrutura. Por isso a pergunta defensiva não é isso a inteligência artificial? É isso aceita entrada externa, executação, acessa segredo, consome recurso crítico ou controla permissão? Se a resposta for sim, precisa de identidade, segmentação e log. Terceiro ponto, patch e validação. Atualizar não é só rodar um comando e esquecer. Para Prison AI, valide a versão, confirme a autenticação, confira parâmetros de execução e teste se o serviço rejeita conexões não autorizadas. Para PyTorch Lightning, acompanhe release ou commit corrigido, revise ambientes que carregam checkpoints e documente fontes confiáveis. Para FEST, aplique correções, coloque controle de acesso e teste limites de conexão. Para OpenShift GitOps, confira a advisory da Red Hat, versão do operador e eventos de reconciliação.
Em todos os casos, registre exceções com dono e prazo. Quarto ponto, segredos. Ambientes de inteligência artificial costumam ter tokens de API, chaves de cloud, credenciais de banco, endpoints internos e permissões para pipelines. Se há suspeita de exposição indevida de um agente ou execução de arquivo não confiável, a resposta deve incluir rotação de segredos relevantes, revisão de variáveis de ambiente, escopo mínimo para tokens e separação entre ambientes de teste e produção. Um incidente pequeno vira grande quando um time tem acesso a tudo. Quinto ponto, telemetria. Procure padrões defensivos, não payloads. Conexões incomuns em serviços de agente. Sessões sem identidade clara. Picos de WebSocket ou descritores de arquivo. Jobs de treinamento carregando arquivos de origem desconhecida. Processos inesperados em workers. Falhas repetidas seguidas de sucesso. Eventos de hack ou cluster role fora da janela normal. A pergunta não é qual exploit foi usado. A pergunta é, o comportamento do sistema mudou de um jeito que só faz sentido se alguém abusou de confiança? Para pequenas equipes, o checklist de hoje cabe em 7 passos. Listar ferramentas de inteligência artificial, agentes, MCP, PyTorch Lightning Fast e GitOps. 2. Comparar versões com os advisorias. 3. Remover exposição pública que não seja necessária. 4. Exigir autenticação e controle de acesso. 5. Isolar execução de checkpoints e workloads que aceitam arquivos. 6. Aplicar limites de recurso em serviços WebSocket e Feature Servers. 7. Revisar logs, segredos e permissões. Para empresas maiores, acrescente governança. Inteligência artificial não pode viver fora do inventário de ativos. Todo agente precisa de dono, ambiente, finalidade, permissões e logs. Todo artefato de modelo precisa de origem, RAID quando aplicável, aprovação e ambiente de execução. Todo serviço de feature precisa de SLO, limite, autenticação e monitoramento. Todo operador GitOps precisa de controle de versão, política hack e observabilidade. Isso parece burocracia até o dia em que um protótipo com acesso demais vira caminho lateral. E onde entra regulação e vazamento? Neste episódio, não afirmamos vazamento, mas sistemas de inteligência artificial e automação frequentemente tocam dados pessoais, propriedade intelectual, documentos internos e segredos de negócio. Se uma falha permite execução, acesso sem autenticação ou indisponibilidade, o plano de resposta deve considerar preservação de evidências, avaliação de impacto e obrigações de notificação quando houver dados regulados. A diferença entre vulnerabilidade e incidente precisa ser preservada, mas ignorar o cenário de vazamento seria imprudente. Resumo final. A CVE 2026-61427 coloca o Prison IMCP no radar por autenticação ausente em certas configurações de transporte. A CVE 2026-58659 lembra que checkpoints de PyTorch Lightning podem ser risco de execução e devem ser tratados como artefatos executáveis. A CVE 2026-23538 mostra que o WebSocket sem autenticação em Fast pode derrubar disponibilidade por esgotamento de recursos. A CVE 2026-1425 mostra que GitOps e hack também fazem parte da segurança de inteligência artificial, porque a automação com permissão quebrada afeta a produção. A resposta para a pergunta dramática é esta. Quem garante que a ferramenta de inteligência artificial está segura não é o modelo, é o conjunto de controles ao redor dela. Autenticação, patch, isolamento, menor privilégio, controle de artefatos, limites de recurso, logs e dono responsável. Se a sua organização está colocando inteligência artificial em produção, trate agentes, checkpoints, features e GitOps como infraestrutura crítica. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo, com prioridade prática.